Fala galera do Binóculo, estamos mais uns nossos devocionais semanais, tá? Então, esse devocional para abençoar a sua semana, que eu peço você antes disso, curte por favor, compartilha lá no grupo da família, lá no grupo de WhatsApp, para abençoar outras pessoas, tá? E o que a gente vai falar hoje nesse devocional? A gente vai falar uma coisa muito simples. Você precisa ser provado. Então, vamos lá? Então, galera, vamos lá para o nosso devocional que se encontra lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do 2, que diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então, o que esse texto está querendo falar? A palavra tentação aqui, ela é no grego, ela tem a mesma palavra, que é para provação. Então, como é que a gente sabe que é tentação, provação? É porque quando é o diabo é tentação, quando é Deus é provação. Os teólogos são muito unânimes quanto a essa ideia. E por que nós temos que entender? É porque Tiago está falando para uma igreja que já está sendo perseguida. Essas epístolas gerais como Tiago, João, Pedro, Judas, são epístolas que já tem um caráter de falar à igreja no período de perseguição que já estava passando. Perto, depois da queda do muro, depois da queda de Jerusalém, e chegando ali perto da década de 90, que a perseguição já estava se acentuando muito. Então ele já está falando, ele já começa o livro falando: olha só, vocês têm que ter grande gozo quando vocês caírem em tentações. E aqui tentação no sentido de provar. E por que isso aqui é importante para nós entendermos? Porque nós temos uma concepção muito errônea de que a tentação, a provação que possa vir a tribulação é consequência de pecado, por um pensamento da teologia da prosperidade que permeia muitas igrejas. O cara pensa que não, eu estou passando por esse problema, meu Deus, eu pequei, alguma coisa eu fiz alguma coisa errada. E ele está dizendo que vocês têm que ter grande gozo, vocês não podem ficar tristes. Porque quando vocês passam por isso, como Paulo vai dizer em Filipenses 3, ele vai falar sobre essa questão, só vocês têm que ser participantes da aflição de Cristo. Jesus, quando diz em Mateus 16, sobre vários aspectos, ele vai falar sobre a questão de tomar a cruz. Eu já falei isso aqui outras vezes. A cruz ali não é a sua sogra, o seu patrão, a sua esposa, os seus filhos, que só Jesus. Não é, não é. A cruz é símbolo de instrumento, é um símbolo do instrumento de tortura, de sofrimento, de humilhação e de morte. E Jesus está dizendo: olha só, vocês têm que se assemelhar a mim a isso. Vocês têm que passar. Jesus disse: aquele que quiser me seguir padecerá a perseguição. Mas ele está. O que é o bonito? Por que vocês têm que ficar felizes com isso? Como ele falou lá, Jesus falou para a igreja de Esmirna, lá em Apocalipse, sobre a tribulação que eles estavam passando. E Jesus vai dizer ali para eles: olha só, vocês são ricos. Nós temos que entender que a tribulação não é a desaprovação de Deus. Deus permite a tribulação para que a nossa fé se torne mais forte. A tribulação demonstra que se a nossa fé é verdadeira. Nós às vezes falamos e não, somos fiel, como diz lá em Minas, ser fiel até diante da morte. A ideia ali é, olha só, vocês têm que ser fiel até se tiver que morrer para ser fiel. Aí o pessoal fala: não, eu sou fiel a Jesus até diante da morte. Meu irmão, será que a gente é fiel até diante da morte? A gente não é fiel a Jesus. Um parente morre, perde emprego, a gente já se desvia quase. Será que a gente entende a tribulação? Será que a gente tem uma fé verdadeira? Será que a nossa fé é uma fé que suporta os ventos e tempestades? A tribulação, o Tiago está dizendo, é para vocês ficarem felizes com ela. Porque nela, em todo aspecto do Novo Testamento, a tribulação é estarmos nos assemelhando a Cristo na sua tribulação. E o bonito é porque quando nos assemelhamos a Cristo na sua tribulação, como ele teve na terra, quando ele esteve aqui, nós também estamos nos assemelhando a ele na glória que está preparada para nós. Assim como Cristo padeceu perseguição e foi recebido na glória, nós também padeceremos perseguições para sermos recebidos na glória, para recebermos a coroa da vida, para recebermos o triunfo, a glória de termos nos assemelhado a Cristo em sua perseguição, na sua tribulação. E nós temos que nos alegrar. E nós temos que perguntar: será que estamos preparados para tribulações mais fortes? Será que a nossa fé resiste a pancadas? Nós às vezes por coisas pequenas nos apostatamos. É um filho que se perde, um parente, uma mãe, é um emprego, é um bem material. Será? Será que a gente está preparado para sermos afligidos por causa da nossa fé? Será que no ambiente de trabalho,
como foi com o caso da igreja de Esmirna, que é uma igreja que ficou pobre porque foi perdendo coisas econômicas porque a sociedade não aceitava. Quantas vezes nós fizemos consenso no trabalho, na faculdade, por causa da nossa fé, para não sermos perseguidos? Mas a Bíblia está dizendo que nós não devemos temer isso. Nós devemos nos alegrar quando formos afligidos, as tribulações chegarem, porque elas vão moldar a nossa fé e vão nos mostrar se a nossa fé é verdadeira ou não. Que Deus nos abençoe, que nos dê estrutura para passar pelas tribulações e nós venhamos com essas tribulações também compreendemos que a nossa alegria deve estar no Senhor, nas riquezas que estão no alto, na glória eterna que está por vir. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.